aqueles homens, ele foi e disse ao paralítico, digo, tem de ânimo, tus pecados te estão perdonados. Irmãos, nós outros vemos que às vezes, e muitas vezes, o Senhor ele foi realizar um milagre a uma pessoa que pediu para que o Senhor fora realizar aquele milagre, como a hija de Jairo, como o centurião. O centurião, em algum texto da Bíblia, chega a dizer, mira, e ele é digno, sabe, ele era digno de que o Senhor fora aí em sua casa e que fora sarado, que fora sanado seu criado. E em alguns, nós vemos que han traído até ele. É dizer, que quando nós outros venimos até ele, é porque há uma maior necessidade. E Deus, ele vê nesse dia de hoje a tua necessidade. Aleluia. As ganas que tu tens de entrar no reino do alto céu. Isto aqui não é uma broma, irmão. Não é, às vezes alguns, ou vamos passando o tempo e pensamos alguns tomar em nosso coração como assim, vamos aí na igreja, assim, como se nada. Não, irmão. Nós estamos vindo buscar um passaporte para morar no reino celestial, na vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes, irmãos, nós nos olvidamos disso. Sabe, eu vou hoje na igreja e tal. Me falta o ânimo, ou não posso ir. Sabe, quando aproxima um momento, um tempo, assim, uma hora, um instante, irmãos, que eu vejo que não vou chegar, não vou poder, porque nem sempre, irmãos, o tempo que nós outros tentamos determinar pode ser cumprido. Às vezes não conseguimos fazer uma coisa para Deus, e então eu penso, misericórdia, meu Deus, he perdido hoje. Só Deus, ele conhece nossos corações. E Ele sabe as ganas, a vontade que temos de vir à casa de Deus. Ojalá seja assim a cada dia, irmão, em nossas vidas. Porque quantos tem, irmãos, que se desfaleceram na fé? Que nós outros sabemos que às vezes Ele não congrega com nós outros, então pouco congrega em outro sítio. Ojalá, irmãos, todos aqueles que se foram desta igreja, ou que se foram de outra igreja, buscar um outro sítio para congregar, pero nem sempre é assim. Às vezes as pessoas se vão de aqui porque não podemos buscar em per si, não podemos buscar um problema em Jesus, pero buscamos uma ex-coisa e um irmão, e uma forma de diligência. Às vezes nos olvidamos de nós outros mesmos fazer a nossa parte, demonstrar a nossa parte, dizer, não, se aquele irmão ele não está bem, eu quero estar bem, e eu quero estar melhor, a cada dia melhor. Aleluias, glórias a Deus. E então, irmãos, nós outros vemos, aleluias, glórias ao Senhor Jesus, que o Senhor, quando Ele mirou a fé daqueles homens, Ele disse, mira, tus pecados estão perdonados, hijo. Eu quisera dizer, irmãos, que se nós outros miramos cronologicamente, isto de aqui, irmãos, ele é São Lucas 5:17. É o mesmo. Ele é Marcos 2, capítulo 1. Nós vemos que em São Lucas se diz que estavam em uma casa. E se juntou ali muita gente, os fariseus, os doutores da lei, muitas pessoas para poder escutar a palavra do Senhor. E digo que então se comoveu
nos amigos daquele homem. Tu imagina que, mira, eu creio que os amigos, de la mesma forma, evangelista, de la mesma forma, os amigos já, às vezes, estavam já um pouco como cargados, irmãos, de correr esse homem e levar a um sítio para pedir esmolas. Por quê? Porque todas as pessoas, nós sabemos que quem tinha naquela época uma deficiência, uma debilidade em seu corpo, que impedia de ele exercer um trabalho ou uma vida normal, então era concedido a ele um direito de, às vezes, ele ser posto acerca do templo, um sítio onde tinha muitas movimentações, para que ele vivera de esmolas, para que ele estivesse ali pedindo e ganhara para poder comer, para poder sobreviver, para que não fora necessário que os demais estivessem tratando, cuidando dele, ali estiveram com ele, assim, lhe ajudando. Então, irmãos, nós sabemos que era dessa forma. Ao passar isso ao Senhor, Ele vê, porque da mesma forma diz que o Senhor mirou e viu a fé daqueles homens. Diz a mesma coisa. Em São Marcos, irmãos, nós outros vemos também desta mesma forma, pelo diz que ele vindo a Cafarnaum e se supo que estava em sua casa, que ele havia chegado em sua casa. Então se diz que aí em sua casa se ajuntou muita gente e ele predicando a palavra, dando ensinamento da palavra, digo que nadie poderia entrar nesse sítio se conta de uma outra forma, e digo que vinham as pessoas que estavam todo, e era uma grande multidumbre, e tentavam chegar com o homem para poder introduzir aí, para ser sanado, e não podiam, porque muitas pessoas, não, eu estou aqui, estou ouvindo lá a palavra do maestro, eu não te posso deixar passar e tal, e digo que se foram e subiram por el terral de la casa, e barraram aí o homem delante de Jesus, e ele disse essas mesmas palavras: dos pecados que estão perdonados. Pero, irmãos, era muito melhor o Senhor perdonar os pecados deles. Claro que o Senhor lhe ia fazer caminhar, pero era muito melhor o Senhor ele perdonar os pecados deles, porque quando estava perdonando ele, estava mandando ele a uma outra dimensão, estava mandando ele a vida eterna. Aleluia! Estava mandando ele, sabe, estava lhe dando um passaporte. Ojalá que nesta noite de hoje, se nós tivermos um problema em nossas vidas, não sabemos o que vai passar dentro de um rato, de um momento, ou no amanhã, porque ele amanhã ele pertence a Deus. Alabado seja. Ojalá, irmãos, que nós vingamos no dia de hoje em busca de um pagamento para o alquiler, ou sabe, que o Senhor sane uma enfermidade que temos em nosso corpo. E não nos olvidamos, irmãos, de pedir perdão ao Senhor de todos os nossos falhos, de todos os nossos erros, que é necessário a cada dia, porque o homem ele falha a cada dia ele comete um delito, o qual haverá um dia de um juízo e que ele terá de prestar conta. Mas o Senhor, Ele deixou estas noites, deixou cultos como estes, para que vengamos, antes de pedir bendição ao Senhor, nos mostrarmos arrependidos de todas aquelas coisas que fazemos e que cometemos. Porque o Senhor, Ele pode bendizer a qualquer um de nós outros grandiosamente. Ele pode derramar bendições muito grandes em nossas vidas, de tal maneira que não haja falta nem que trabalhemos mais, nem que nós outros vengamos a trabalhar, a ser muito bem dizido em nossas vidas, sabe? Pero imagina, irmãos, se às vezes
no dia de amanhã acontece uma coisa com nós outros, que nós outros não vengamos obter a salvação. Isso vai ser mais duro, irmão. Eu creio que, às vezes, para nós outros que estamos cada dia na casa do Senhor. Certa feita, eu escutando um predicador predicar, e eu digo, isso é verdade, que vão ser mais pessoas echadas fora do reino celestial, que não vão poder entrar por os pecados de los demás, do que por seus próprios pecados. Por quê? Porque às vezes ele mira o pecado daqueles. Porque às vezes ele comenta os pecados daqueles. Porque às vezes ele não sabe perdonar o pecado daquele. Eu me acordo em outro tempo, agora isso já não passa mais nas igrejas, pero em alguns anos atrás, e eu me quedo pensando, não sei se isso era bueno ou se estava malo naquele tempo, e uma luta, sabe, irmão, assim, que se queda em minha cabeça, que eu me lembro dos tempos de 30 anos atrás, na Assembleia de Deus. Se uma pessoa caía em fornicação, ou em adultério, ou em alguma coisa assim, então sabe o que era descoberto pela igreja? Se inteirava, se dava conta disso, dizia, mira, traz o irmão, a irmã aqui, então se os irmãos se queiram seguir participando, se queiram ser um membro desta igreja, o irmão ele vai, 1 ano, ou 2 anos, ou tantos anos, ele se vai quedar aí, de prova, porque o irmão adulterou com a irmã, e não é que ela, só se a irmã se for, para que não for apresentada aí, e então, e teria que cumprir aquele tempo, e sabe que, irmãos, e eu me acordo que havia muitas pessoas que cumpriam, aún assim, havia muitas pessoas que cumpriam. Eu he conhecido, irmãos, um obreiro, e esse obreiro, ele era pastor da igreja, e o pastor da igreja, que estava cuidando da igreja, nadie sabia o que estava passando, e um dia um irmão ia indo trabalhar por la manhã, aí viu que ia indo em uma bici, o pastor disse, o pastor, na hora desta, de onde vai? E o pastor foi e entrou em la casa de la oveja e deixou a bici aí, e o irmão, ao invés de trabalhar, ele se quedou. Se quedou e foi esperando ele ali. E quando ele saiu, pastor, muito bem. E este homem se quedou 3 anos de prova na igreja. E ele cumpriu todo o seu tempo de prova e depois se marchou da igreja. E hoje, está nos dias que às vezes, se tu só mirar feio a um irmão, não digo nem nós outros mesmos, os próprios membros, às vezes, eles arrumam problemas entre eles, questões entre eles, inacabáveis, sabe, que tem uma peleia com o outro, e às vezes ele se vai da igreja, ou às vezes ele vai perder sua salvação, por faltar sua sabedoria, irmãos. Aleluia! Que nós outros, aleluia, glória a Deus, vengamos vigiar, irmãos, com isso, em todo tempo, em todo momento. Nós sabemos que, aleluia, glórias a Deus, que às vezes tem uma coisa maior, uma questão maior, que necessita ser resolvida em nossas vidas. Mas antes tem que ser resolvida a questão do perdão, a questão do aceitamento um para com os outros. Aleluia, glórias a Deus. Mas isso não é, eu não sei nem por que estou falando isso, porque parece que me estou indo de aqui, irmãos. E então, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Os escribas, eles razonavam em seu coração, dizendo assim, né? Este blasfemo. Diziam que Jesus ele estava blasfemando. Por quê? Porque aqueles que eram conhecedores da lei, eles sabiam
tinham consigo que nada poderia perdonar um pecado, que um pecado ele só podia ser perdonado através de trazer um cordeiro, através de fazer um sacrifício. Não era desta forma para eles, não era desta forma assim, irmãos. Não era aceitável que somente chegaram assim e disseram: mira, teus pecados estão perdonados, sem ele apresentar um sacrifício, sem ele apresentar nada, irmãos. Pero eu quisera dizer, graças ao Senhor Jesus, que estamos no tempo da graça, que tu pode vir sem nada, irmãos, e o Senhor ele perdona teus pecados. Tu pode vir, irmãos, aleluia, glórias a Deus, a presença do Senhor, e ele perdona seus pecados. Aunque muitos de nós outros, eu sei que não hace falta que vengamos à igreja para estar na presença do Senhor, porque eu me sinto assim, irmãos. Eu estou no trabalho e Deus está comigo. Às vezes nós outros trabalhamos no meio de muitas pessoas ímpias, e se não temos cuidado, e a nossa, sabe, a nossa língua se vai, irmãos. Eu quando vejo que quero me ir, aí eu digo: meu Deus, misericórdia. E eu creio que não há nada que não se sentido assim. Sabe por quê, irmãos? Porque nós outros não estamos vivendo nos dias que é possível a pessoa ser santo, sabe? Por mais que tu queira ser santo, as pessoas te fazem pecar, te fazem transgredir, pero aí está a prova, irmão. Então nós temos que ter cuidado para não ser corrido por esta paralisia, que venga paralisar a nossa fé, que venga paralisar o nosso caminhar, que venga paralisar, sabe, a nossa comunhão com Deus. Porque isto, irmãos, é onde se termina tudo, é onde termina a nossa fé. Sabe, é onde, sabe, tudo se termina aí, irmãos, em tentar ser fiel. Sabemos que às vezes, em alguns momentos, não conseguimos, pero não desanimamos, irmãos, da caminhada, não desanimamos, se somos provados no dia a dia, se há algo que nos quer parar, não vamos desanimar por isso, porque quantas pessoas que se sentiram sem força, que se sentiram prostrados como esses homens, e às vezes foram necessários que levar a ele. Pero tu que está aqui, tu está levando alguém, tu está dando testemunho para alguém, para que ele não venha a ser paralisado, para que ele não venha a deixar de caminhar. É assim, irmãos, é desta forma em nossas vidas. Pero o Senhor Jesus, então, ele viu que estes homens, conhecendo todas as coisas, ele viu que murmuravam em seus corações. E ele disse: aleluia, glórias a Deus. Acá, irmãos, então ele disse: o que seria melhor dizer àquele homem: tus pecados está perdonado, ou levanta-se e anda? Então, irmãos, digo Jesus, para que sepais, aleluia, glórias a Deus, que o Hijo del Hombre tem poder em la terra para perdonar pecado. Ele disse àquele paralítico: levanta-te, toma tu cama e vete a tu casa. E ele se foi, irmãos. Aleluia. Sabe? Pero ele insistiu, dizendo que para que sepais que o Senhor, ele tem poder para perdonar pecado. E o Senhor, ele tem poder para quitar as nossas enfermidades. Ele tem poder para visitar as nossas casas.
Ele tem poder para visitar os nossos amigos. Ele tem poder para realizar e dar a vitória na vida daquela pessoa que hoje se encontra prostrada, sem seguir na presença do Senhor. E eu creio que a maior obra que pode haver é essa. No dia de hoje nós estamos clamando para que uma pessoa ele venha à presença do Senhor. Mas tem outra muito grande também, irmãos. Nós vemos que, mira, São Lucas, ele escreveu, ele falou do que ele escutou falar, ele não falou do que ele viu, porque Lucas era grego, era médico, não? Marcos pode que houve conhecido, mas ele não caminhou com Jesus. Marcos é o evangelho de Pedro, ele não caminhou com Jesus. Ele é sido um emanuense, ele escreveu o que Pedro disse que havia passado. Então já passou assim, desta forma aconteceu. Tanto que se lemos o livro de Marcos, nós vemos, e logo após, sabe, em vários sítios tem logo após, e logo depois, e logo, sabe, em seguida, que ele vai narrando e vai escrevendo dessa forma. Pero é interessante, sabe o que? Que Mateus também não estava lá, irmãos. Aqui Mateus não estava aí. Por quê? Porque o Senhor, passando, ele viu, no 9 ele viu um homem sentado no banco dos tributos. E ele disse, vem e siga-me. E ele lhe seguiu. Ele não viu quando passou isso, mas ele escreveu. E ele disse dessa forma. E eu me quedei com isso. O evangelista pensando em minha cabeça, será que no momento que ele estava escrevendo, ele se olvidou que isso ha sido na casa do Senhor Jesus? E ele não pôs? Porque nos outros dois diz que estavam na casa e barraram o homem por el terral, sacaram as terras de arriba da casa e traduziram o homem aí em meio à prédica. E acá ele não diz isso, e ele caminhou com o Senhor Jesus. Essas são coisas que quando chegar aí no céu eu vou perguntar a ele. Eu digo, mas por que tu não disse que estava na casa? Porque é o mesmo paralítico. Pero nós enche falta ele dizer da forma exata que se passou. Ele estava dizendo a verdade, ele estava contando a realidade, ele estava dando testemunho de uma coisa que não se passou em sua vida, que se passou na vida de um homem que por la fé de outras pessoas alcançou. Eu creio que eu estou aqui, irmãos, não ha sido por minha fé, ha sido por la fé de minha madre, ha sido por la fé de outras pessoas. Há irmãos que houve muitas coisas em minha vida, eu creio que daria para nós poder ler um texto aqui e para começar a contar o testemunho da vida. Não, irmãos. Pero, mira, eu vim para o Evangelho através de milagres que aconteceu em minha vida. Coisas sobrenaturais que muitas pessoas sabem. Pero, eu dou glórias a Deus e eu agradeço a Deus que eu não he sido como algumas outras pessoas, irmãos. Eu quando decidi que ia ter um lar, que ia ter um lugar para me viver, que ia ter uma casa, e então as portas de bares não servem para mim, fora. Tabaco não dá para mim, fora. Para um padre de família, fora. Tudo
tudo aquilo que não servia para um padre de família cuidar de sua família. Eu tenho tido esse privilégio que o Senhor me ajudou e eu abandonei, não vim para a presença do Senhor para poder deixar todos os vícios, todas as coisas malas que eu tenho tido. Eu creio que não vamos dizer, maioria, uma grande quantidade dos vícios, dos problemas em minha vida, pero quando fui ter uma família, eu me apartei de tudo isso, irmãos, para depois vir à presença do Senhor. E hoje nós vemos às vezes pessoas que lutam e que não conseguem, que estão vivendo situações difíceis em suas vidas e que nós outros, às vezes, miramos e vinimos a dudar. Dizemos, meu Deus, esta pessoa, só a misericórdia de Deus, essa pessoa não vai conseguir. Pelo da mesma forma, nós outros, isso é como uma profecia que está saindo de sua boca. Por o estado pior que esteja vivendo uma pessoa, nós temos uma obrigação, nós temos que crer que o Senhor Ele resgata, que o Senhor Ele sana, que o Senhor cura, que o Senhor libera, que o Senhor pode fazer uma transformação nessa vida, porque já é feito na vida de muitas pessoas. Se nós não creemos, porque é uma profecia, irmãos, é uma profecia. Eu ayer me encontrado com um quadro, eu estava com minha esposa, com minha mulher, e então hemos visto um erro de um cristiano, sabe? E esse irmão chegou a cuidar de igreja com pessoas dentro de Barcelona, com quantidade de pessoas considerável. E então subiu em uma situação, irmãos, que a poli foram por ele no sítio onde ele vive, não, onde vivem seus padres. Estão lhe buscando para echar na cárcel. E o muchacho, ele vive como que se fora Deus, o padre que lo recorreu de la calle, que ele chegou em uma situação deplorável, irmão, numa situação difícil, e digo que lhe deram roupa, lhe deram comida, lhe prepararam, lhe conseguiram um trabalho. Aí num dia de lunes, já quando ele ia trabalhar, que já tinha lá chaves, ele se foi outra vez às drogas, ele se matou. E passou outro tempo. Então, isso lunes passado, imaginamos a hora, irmãos. Então, quando foi ayer, ele vindo outra vez de uma forma. E isso pode dizer, não, é que eu disse para ele, mas não tem forma, não há como. Ele não pode ser, ele não quer as coisas de Deus. E sabe, então eu quedei pensando assim, pero, será que não seria melhor se ele disser, não, ele vai cambiar, ele vai vir à presença de Deus. Eu tenho fé, eu creio que esse muchacho ele vai ser salvado. Eu creio que ele devia estar fazendo uma oração, dizendo, Senhor, cambia, Senhor. Nós sabemos que às vezes tantas coisas, não, irmão, às vezes nos cansamos. Às vezes já nos sentimos, sabe, vamos, aí chega um momento, um tempo que barramos os braços, não? Pero, irmãos, que nunca vengamos barrar os braços por aqueles que amamos, aqueles que queremos encontrar com Ele um dia no reino do alto céu. Vamos sempre crer que essa pessoa, ela pode haver uma restauração em sua vida. Que o Senhor, Ele pode quitar esta paralisia da vida dele. Aleluia. Que o Senhor, Ele pode fazer esta obra. Porque nós já vimos Ele fazer muito mais que isso. Nós já vimos Ele fazer coisas muito mais grandes, irmão. Amém.
Então assim, eu não posso dudar nenhum momento disso que estou dizendo, disso que estou vendo, sabe? E eu digo, irmãos, também, eu tenho um muchacho que me deu só misericórdia de Deus. E aí um dia deste, aí uma pessoa disse, ele a sair daqui. E eu me quedei assim, sabe? Eu digo, ojalá que ele haya saído como eu e que a fé dele venga a ser a mesma que eu tenho ali no céu. Pero, sabe? Ele trabalha, faz de tudo, pero ele não sabe sacar um tempo para ir por sua documentação, para resolver um problema sujo, para ir no médico. Eu também não ia no médico, irmãos. Eu passei muitos anos, sabe? Aí eu até bromeava e disse, não, eu não tomo uma paracetamol, eu não sinto nada. Eu, sabe? Pero aí um dia eu despertei assim em minha cama e digo, os dias malos estão chegando e é necessário um auxílio para poder caminhar. Então, eu a partir de agora, toda vez que eu tenho uma cita ou que eu tenha marcado um médico, sabe? Ah não, pai, não, o médico eu só me arrependi uma vez de um conselho que me echou minha esposa, pero Deus é de usar de misericórdia. Mas irmãos, aleluia, glórias a Deus, nós vemos que o Senhor, Ele pode fazer coisas grandiosas em nossas vidas, através daqueles que clamam por nós outros, e através de nós outros clamar por as pessoas, que nós não vemos que essas pessoas, eles não abriram sua boca, que não diz que é um dito, o Senhor Jesus está aqui sana, pero eles tinham fé em seu coração, que ele ia ser sanado, que ele ia, sabe, não ia fazer falta, mas levar ele para que esteja em um sítio, que ele ia poder caminhar com suas pernas. Pero o Senhor Jesus, ele disse a ele, hijo, mira, ele chamou de hijo, irmãos, hijo, tus pecados te estão perdonados. Mais grande do que realizar uma cura na vida de qualquer pessoa que queremos e que desejamos, mais grande que ele sanar é ele perdonar seus pecados. E ele pode fazer se arrependa e se venga na presença do Senhor. Irmãos, hasta aqui, glórias a Deus, eu agradeço a todos os irmãos.